A Bíblia diz que as palavras têm poder de machucar alguém, abençoar ou amaldiçoar. Por isso, tudo o que você fala afeta a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor, seja para o bem ou para o mal. Se você repete uma mentira muitas vezes, você pode começar a acreditar nela. Por isso, tome muito cuidado ao dizer certas coisas que não são verdade e que não estão alinhadas com a palavra de Deus. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 10 frases que você precisa parar de falar imediatamente, porque senão você estará dando brechas para o inimigo e atraindo maldição para a sua vida. Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, porque todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus. É só você clicar no botão inscreva-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, e do lado vai aparecer um sininho. É importante que você clique nesse sininho e selecione a opção todas, para que você não fique de fora dos vídeos que eu colocar, ok? Então vamos começar. A primeira frase que você tem que parar de falar imediatamente: eu não tenho valor, ninguém se importa comigo. Quantas vezes você já falou essa frase? Muitas vezes na nossa vida nós damos o nosso melhor, mas nem sempre ganhamos o reconhecimento que queremos. Não é verdade? Essa falta de reconhecimento pode gerar em nós o sentimento de que nós não temos valor e de que ninguém se importa conosco. Em outros casos, existem pessoas que se sentem tão esgotadas e, por não terem ajuda alguma, acabam acreditando que até mesmo se elas partirem deste mundo, ninguém sentirá falta delas. Mas irmãos, isso é uma grande mentira e vai contra os ensinamentos da palavra de Deus. Existe alguém muito especial que se importa muito com você. Olha o que está escrito no Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meu querido irmão e minha irmã, você é uma obra-prima de Deus. Eu sei que você tem falhas, mas isso não diminui o seu valor diante do Senhor. Ele não te avalia de acordo com a sua capacidade, sua beleza, sua inteligência. Ele vê o seu coração e Ele tem visto o quanto você tem se esforçado. Deus já provou que te ama ao enviar o seu filho para morrer na cruz em seu lugar. Por isso não fique falando mais que você não tem valor. A sua vida é muito preciosa para Deus. A segunda frase que você tem que parar de falar imediatamente: Deus não ouve as minhas orações. Esta é uma frase que muitas pessoas falam quando elas acham que os seus planos não deram certo porque Deus não ouviu as suas orações. Porém, isso é mais uma grande mentira que você precisa parar de falar. Você deve ter cuidado com essa frase porque ela pode gerar incredulidade no seu coração e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Veja esta promessa maravilhosa do Salmo 34. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então creia que Deus está atento às suas orações e Ele quer te ajudar a realizar os seus sonhos e os seus objetivos. Mas é importante também que você preste atenção às respostas dele. O silêncio de Deus diante dos seus pedidos também é uma resposta e você precisa entender isso. Às vezes Deus diz não, ou espere, ou alguma coisa que você não quer ouvir, mas só Ele sabe o que é melhor para você. E aquilo que você pede nem sempre está de acordo com a vontade dele ou virá no tempo em que você deseja. Por isso tenha muita calma, não reclame e não pare de acreditar. Talvez as circunstâncias ainda não mudaram porque Deus está usando elas para mudar você. Amém? A terceira frase que você tem que parar de falar urgentemente: esse problema não tem solução. Jesus disse: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Meu irmão, tome cuidado para não confessar a derrota antes da hora, porque Deus pode mudar qualquer situação, por mais difícil que seja. A Bíblia está repleta de casos sem solução que foram transformados em um grande testemunho do poder de Deus. Por isso, confie mais no Senhor e não fique tentando imaginar como tudo vai acontecer. Deus pode abrir uma porta que não existia só para mostrar que Ele é Deus. Então tenha fé, porque não existe nenhum problema neste mundo que Ele não possa resolver. Amém? A quarta frase que você tem que parar de falar imediatamente: eu juro por Deus que não vou fazer mais isso.
Muitas pessoas têm o costume de dizer essa frase quando prometem que não vão mais cometer um erro. Mas você sabia que Deus condena esse tipo de atitude? Veja o que Jesus disse. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, porque você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Nós, como seres humanos, vamos cometer muitos erros durante a nossa vida. Por isso, prometer algo usando o nome de Deus é muito sério. Ao invés de você jurar por Deus, diga apenas que você vai se esforçar com a ajuda do Senhor para não errar de novo, ok? A quinta frase que você tem que parar de falar imediatamente. Esse deserto nunca chega ao fim. Você já deve ter falado isso pelo menos uma vez na vida. Eu sei que às vezes você enfrenta situações que realmente parecem que nunca vão acabar. São lutas e problemas do dia a dia que te perseguem por muito tempo e quando você sai de um problema, logo já vem outro. Mas é preciso ter muito cuidado ao ficar falando essa frase, porque isso rouba a sua esperança e a sua fé. Quando você abre a boca para dizer que esse deserto nunca vai passar, você está dando liberdade para o inimigo continuar colocando problemas no seu caminho. Por isso, meu irmão, quando você sentir vontade de reclamar, lembre-se desta promessa do Salmo 34, que diz assim: O justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Olha que promessa, irmãos. Por isso tome posse disso e comece a profetizar a partir de hoje. Eu creio que o Senhor vai me livrar mais uma vez desta aflição. Quando você começa a profetizar isso, quando você começa a dizer isso com a sua boca, você está atraindo bênçãos para a sua vida e aumentando a sua fé, porque você começa a acreditar que os problemas de hoje, amanhã já não existirão e que logo essa tempestade irá passar. Glória a Deus. A sexta frase que você tem que parar de falar imediatamente: é melhor eu desistir de tudo. Essa é uma frase muito comum que as pessoas falam quando elas acham que não vale mais a pena continuar lutando por alguma coisa, seja algum sonho pessoal, um casamento, uma vaga em concurso, e muita gente acaba desistindo e abrindo mão de continuar lutando porque elas acham que está muito difícil conseguir, então a saída mais fácil é desistir de tudo. Mas se nós olharmos para as promessas de Deus na Bíblia, percebemos que essa frase só atrasa a nossa vida. Olha só o que o Senhor está te dizendo hoje. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Glória a Deus, eu creio que o Senhor está falando para você continuar hoje. Por isso, se essa mensagem que eu estou te trazendo está tocando o seu coração, escreva aqui abaixo nos comentários: Deus falou comigo nesta mensagem. Amém? Isso vai incentivar as pessoas a quererem assistir esse vídeo. E então, irmãos, voltando a falar sobre essa questão de desistir, eu sei que muitas vezes a frustração e o desânimo são sentimentos que batem à sua porta constantemente, mas você não pode deixar que esses sentimentos controlem a sua vida. Você tem que viver pela fé. E quando você persevera, mesmo sem enxergar uma saída, Deus honra a sua fé e Ele faz todas as coisas cooperarem para o seu bem. Amém? A sétima frase que você tem que parar de falar imediatamente: eu não tenho nada, não tenho roupa para sair. Quantas vezes você já falou isso? Você tinha um aniversário ou um casamento para ir, e aí você olhou para aquele armário cheio de roupas e disse que não tinha roupa para sair. Mas esse é um grande perigo. Isso porque às vezes nós não damos valor às coisas que Deus nos dá, e isso demonstra ingratidão. Olha só o que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. O Senhor está dizendo para você não se preocupar com roupa ou com bens materiais, porque Ele supre todas as suas necessidades. Quando você fala que não tem nenhuma roupa para sair, você acaba murmurando e dizendo que Deus não tem cuidado de você. Por isso, preste muita atenção quando você olha para o seu armário cheio de roupas e começa a falar que não tem roupa alguma.
Ao invés disso, agradeça ao Senhor por tudo que você tem, porque o desejo do Senhor é te abençoar em todas as áreas e por isso você tem que ser grato por tudo. Amém? A 8ª frase que você tem que parar de falar imediatamente: Deus não vai me perdoar mais. Um dia uma pessoa me falou que ela já tinha pecado tanto que agora ela acredita que Deus não vai mais perdoá-la por tudo que ela fez. Eu tenho certeza que essa pessoa não é a única que pensa assim. Muita gente acredita que o pecado que elas cometem é maior do que o perdão de Deus e acabam se afastando da presença do Senhor ao se sentirem rejeitadas. Mas essa é uma grande mentira. Se você já falou essa frase alguma vez na vida, você precisa parar de falar imediatamente. Veja o que a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E não para por aí. Existem várias outras passagens na Bíblia que mostram que Deus não olha para a quantidade de pecados para poder perdoar alguém. A única condição que Ele coloca para perdoar é o arrependimento e o desejo de mudança. E por mais que você tenha cometido pecados, mesmo conhecendo a sua palavra, Deus está disposto a te perdoar porque Jesus já pagou o preço pelo seu pecado. Por isso, creia na misericórdia dele e creia que o sangue de Jesus vai te purificar. Amém? A 9ª frase que você tem que parar de falar imediatamente: Deus tem os seus favoritos. Muitas pessoas que passam por situações desagradáveis têm o costume de dizer que elas não têm sorte e que os problemas só acontecem com elas. Com isso, elas passam a olhar para si mesmas com inferioridade e acham que Deus abençoa somente algumas pessoas e outras não. Mas isso não é verdade, irmãos. Todos nós enfrentamos dificuldades e problemas. E a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Ele não tem os seus favoritos. Veja o que o Senhor te diz hoje. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Você tem que acreditar que Deus tem planos de bênçãos para a sua vida. E este versículo não é direcionado só para algumas pessoas, ele é direcionado para você também, para todos nós. E aqui está dizendo que todos os que o procurarem irão encontrá-lo. Então não diga mais que Deus tem os seus favoritos e que você está fora dos planos dele. O Senhor quer te prosperar também, mas tudo vai depender das decisões que você tomar na sua vida. Amém? E a 10ª frase que você tem que parar de falar imediatamente: eu não estou preparado para cumprir o chamado de Deus. Essa frase é muito comum de ouvir quando alguém recebe a oportunidade para servir na igreja ou trabalhar no campo missionário. Muitas pessoas não se sentem capazes de realizar alguma coisa e elas têm muito medo de errar. Mas irmãos, vocês precisam entender uma coisa. Quando Deus chama uma pessoa, Ele vê o seu coração e o seu desejo de servir. Você já deve ter ouvido aquela frase: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Irmãos, isso é uma verdade que está presente em toda a Bíblia. Deus já nos escolheu antes mesmo de nascermos e chamou a cada um para servir no reino dele. Veja o que está escrito em Jeremias capítulo 1. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Olha isso, irmãos, Deus tem um propósito, um chamado para cada um de nós. Por isso não fique com medo quando você receber um convite para servir a algum chamado de Deus. O Senhor é quem vai te capacitar a fazer a sua obra. Simplesmente dê o primeiro passo e continue fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração. E com o tempo, você vai se surpreender com o que Deus fará através da sua vida. Amém? Eu espero que você tenha aprendido que as palavras têm poder e por isso você deve profetizar bênçãos e não maldição para a sua vida. As nossas palavras são como sementes e eu espero que você colha muitos frutos bons a partir de hoje. Que Deus te abençoe.